Tem uma frase perfeita que define Entre Mulheres, um dos indicados a melhor filme no Oscar 2023, e essa frase aparece logo no começo quando um texto na tela diz que essa história é um ato de imaginação feminina selvagem. Mas diferente dos homens abusadores que dizem que mulheres imaginam que foram assediadas, que estão exagerando ou que não aconteceu nada, Entre Mulheres declara que esse ato de imaginação feminina é, na verdade, imaginar um mundo completamente livre das estruturas sociais que perpetuam o machismo, o feminicídio, a violência contra mulheres e a desigualdade de gênero. Esse é um filme que discute esse tema de um jeito bem inteligente, que enxerga a discussão sobre o papel de homens e mulheres na sociedade com pluralidade, com espaço para diferentes posturas feministas que nem sempre estão de acordo sobre tudo. Incluindo o papel dos homens nessa conversa, que tem uma responsabilidade particular nisso e que o filme explora de uma forma interessante também. O começo já estabelece a premissa sem perder tempo, Um grupo de mulheres de uma comunidade fechada e religiosa é constantemente abusado pelos homens da comunidade no meio da noite, Só que ninguém faz nada a respeito, o que leva as mulheres a fazerem uma votação sobre o que elas devem fazer. E elas basicamente têm 3 escolhas: deixar um like, deixar um comentário e se inscrever no canal. Não fazer nada, ficar e lutar ou ir embora de vez. A beleza é que todos os elementos cinematográficos do filme estão completamente a serviço dessa história e dessa temática, E a diretora Sarah Polley expande o formato meio teatral dessa história, Entre Mulheres se passa numa única locação e praticamente num único cenário, que é o celeiro onde as mulheres ficam discutindo essa decisão. Lembra até o clássico 12 Homens e uma Sentença, de certa forma. E a Sarah Polley aproveita o melhor desse formato teatral, que é a força do texto e a atuação impecável do elenco, mas ela também deixa a teatralidade respirar e se liberta da rigidez do palco, com inserções de memória e pequenas ilustrações dos pensamentos das mulheres que deixam a história muito mais dinâmica. Bom, a partir dessa premissa, o filme passa a maior parte do tempo destrinchando as implicações morais de cada uma das 3 decisões, que são representadas na figura das 3 personagens principais, interpretadas pela Claire Foy, Rooney Mara e Jessie Buckley. E a partir daqui eu vou discutir o filme com mais detalhes, então fica aquele clássico aviso de spoilers, Vai lá e assiste primeiro, que Entre Mulheres vale muito a pena, cara. É um filme que eu gostei demais. E já fica o aviso que eu vou provavelmente errar a pronúncia de todos os nomes dos personagens aqui, porque o negócio é tenso. Bom, a narração em off que a gente ouve no começo é da Autje, que é filha da Marike, a Jessie Buckley, e ela tá contando a história para a filha da Ona, interpretada pela Rooney Mara, que durante o filme ainda não nasceu. E vamos pegar o ponto de partida da votação que as mulheres fazem, Porque tem várias coisas interessantes ali pra gente destacar. Primeiro que o ato de mulheres votando tem uma carga simbólica super importante, Aqui no Brasil, as mulheres puderam votar pela primeira vez a partir de 1932, sendo que as primeiras votações aconteceram no país no ano de 1532, Só 400 anos de diferença, tá tranquilo. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, a 19ª emenda deu às mulheres o direito ao voto em 1920. Então, assim, é impossível remover esse contexto de imagens como a fila de mulheres votando aqui no filme. Além disso, esse ato mostra a importância da coletividade para essas mulheres, De essa decisão super importante ser feita em conjunto, de ser algo pensado pelo grupo para o grupo. E finalmente tem ainda o simbolismo visual dos vários xizinhos que as mulheres usam para registrar seu voto, Que poderia ser um risco, poderia ser um ponto, mas são vários X um do lado do outro, que representam muito bem o cromossomo feminino XX. Mesmo com essa votação, o resultado é um empate e daí a gente tem a discussão do conselho principal dessas mulheres, que acontece dentro do celeiro. E esse cenário também traz elementos visuais bem importantes para a temática da história. O celeiro é um ambiente escuro, feito de pedaços de madeira que deixam escapar vários risquinhos de luz, E o contraste entre a madeira escura e as linhas brancas que se formam quase sempre na vertical simboliza 2 coisas interessantes. Por um lado, parece que o fundo lembra a grade de uma prisão, e essas mulheres estão sim presas nessa comunidade por esse sistema religioso e machista que domina a vida de cada uma delas. Mas as mesmas linhas brancas que fazem a madeira parecer uma prisão também representam a luz tentando se infiltrar na escuridão e iluminar o interior desse local. E pensando que luz lembra o movimento iluminista que buscou trazer razão e conhecimento, na Idade das Trevas, e é exatamente isso que as mulheres estão fazendo ali, começando a deixar a luz entrar, e essa luz é que vai transformar completamente a existência delas.
A gente falou da luz, vale também falar das trevas, e eu gosto bastante de como a presença masculina é retratada aqui. Repara como os homens nunca são mostrados de verdade, né? Eles estão sempre sendo ocultados pelo enquadramento ou pela montagem, mas dá pra sentir essa presença masculina ao longo do filme todo, meio que pairando sobre a vida das mulheres de um jeito opressor. Aliás, os únicos rostos de homens que a gente vê são os rostos das crianças, né? Que são seres humanos ainda em formação, que podem crescer com outro referencial de masculinidade, ou então o rosto do August, que é o único homem adulto que aparece mesmo na história, e que não por acaso, né, já é um homem diferente de todos os outros da comunidade. E eu acho que essa ideia de fazer a gente sentir mais a opressão masculina sem mostrar tanto isso, né, é muito eficiente, cara. É quase como o tubarão do Spielberg, que mete muito mais medo quando ele tá escondido debaixo d'água. E ao mesmo tempo, o jeito como a diretora retrata a violência sexual, cara, é extremamente sensível, né? Ao longo do filme, ela insere pequenos momentos da experiência de cada uma das personagens, sem nunca pesar a mão no sensacionalismo ou na representação demorada desses ataques. E eu acho bem interessante, por exemplo, né, como a narrativa ressignifica o ato de uma das mulheres de tirar constantemente a sua dentadura. Tipo, com muito pouco, né, a gente já entende e já empatiza com ela. Aliás, é bem forte a noção de que essa violência contra as mulheres, né, que nunca é admitida de verdade, vai borrando as linhas do que é real ou não. Elas dizem que se sentem banidas da realidade, né, quase como se estivessem flutuando acima do chão, e a Sarah Polley filma essa sensação de um jeito bem interessante, com aquele ângulo de cima para baixo, que indica quase uma experiência extracorporal, como se a pessoa saísse do seu corpo, né, e ficasse observando tudo que foi feito com ele, sem poder fazer nada. Bom, com tudo isso em mente, vamos discutir as personagens principais do filme e como elas representam os vários lados dessa discussão. E eu já chamo a atenção para o fato de que nenhuma delas é antagonizada na história. Mesmo que possa parecer que a Mari, que é a Jessie Buckley, né, não quer fazer nada a respeito dos abusos e prefere simplesmente tentar perdoar os homens e manter as coisas como elas são, mas o filme faz um trabalho excelente de remover de pouquinho em pouquinho as camadas de proteção que ela ergueu, né, e que explicam a sua posição, para a gente entender que não é fácil para qualquer mulher se libertar da estrutura de um lar abusivo e machista. Mas ainda assim, quando a oportunidade surge, ela inclusive se entrega para mais uma noite terrível nas mãos do seu marido, para garantir que ele não vai descobrir os planos das mulheres. E aí fica o aceno, cara, para a atuação maravilhosa da Jessie Buckley, que tem tido uns filmes excepcionais no currículo ultimamente, e aqui ela consegue fazer essa troca da nossa percepção da personagem com uma facilidade tremenda. Indo para o lado completamente oposto da Mari, que a gente tem a Salomé, interpretada pela Claire Foy, que carregou The Crown nas costas pelas 2 melhores temporadas da série, na minha opinião. A Salomé seria uma extremista da causa, e ela é movida por uma raiva plenamente justificável, que faz com que ela acredite que a melhor solução é ficar e lutar. E o filme vai trabalhando esse sentimento dela até que ela entende que replicar o mesmo nível de violência dos homens a tornaria uma assassina também, né? E não necessariamente salvaria a sua comunidade. Aliás, me permita uma digressão bíblica aqui, né? Salomé é o nome da filha da esposa de Herodes que pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E essa sede de vingança, né, talvez tenha a ver com a raiva da personagem aqui de Entre Mulheres, embora a Salomé da Bíblia teria condenado um homem inocente, e a Salomé do filme quer a cabeça de um cara bem culpado de ser um pedófilo filho da puta. No meio das duas, finalmente, a gente tem a Ona, interpretada pela Rooney Mara. E a Ona é a pessoa mais tranquila do grupo, né, que pensa bastante a respeito da decisão e vai naturalmente chegando numa resposta que talvez seja a melhor resposta mesmo, que é a ideia de simplesmente ir embora e começar de novo, né, levando só as mulheres e os meninos de até 15, 16 anos, né, que ainda podem crescer e mudar longe do machismo dessa comunidade. Aliás, é bacana como o filme salienta a diferença entre fugir e ir embora, né? O primeiro seria um ato de necessidade e o segundo, uma escolha. A Ona parece ser o grande eixo sobre o qual as outras mulheres balizam sua opinião, né? No sentido de ela trazer uma visão equilibrada que ajuda a desenvolver a reflexão de todos os lados possíveis sobre a questão. Ela inclusive cogita perdoar esses homens abusadores, né? Mas um perdão no seu próprio tempo, né? Quando ela estiver em segurança e refletindo inclusive no quanto esse machismo é um produto da estrutura social em si, menos uma escolha individual do cara e mais uma consequência do sistema que alimenta esse tipo de coisa. E claro que nada disso isenta a pessoa da culpa pelos seus erros, né? Mas para resolver essa questão não adiantaria só punir individualmente, mas seria necessário quebrar o sistema todo.
A partir dessas 3 mulheres, a gente pode ver como todos os outros personagens vão complementando várias lacunas dessa questão. E é por isso que eu acho que esse filme é tão rico, né, na construção do seu argumento. O August, por exemplo, é o único homem convidado a participar dessa discussão porque ele compreendeu sua parte nesse processo, né? Não uma parte de liderança, porque esse papel cabe às mulheres, mas isso não seria desculpa também para que ele fosse omisso e se removesse do assunto. E o filme, de novo, liga a conscientização do August a alguns fatores importantes, né? Como a influência da sua mãe, que já morreu, mas também a sua vivência acadêmica, né? Que mostra de novo esse lance do conhecimento, libertando a mente de hábitos culturais ultrapassados. Aliás, no final da história, o August recebe justamente essa tarefa, né, de continuar compartilhando essa visão com os outros homens, e é por isso que ele fica com as anotações que ele fez durante toda a discussão e que ele achava que era para elas, né, que ele estava escrevendo, quando na verdade era para ele mesmo e os seus futuros alunos. Vale falar ainda da Greta e as suas histórias pitorescas, né, com seus cavalinhos, que sempre trazem um respiro muito bem humorado para o filme. A Frances McDormand, que inclusive foi quem procurou a diretora para fazer esse projeto, né, e é curioso que ela representa aqui a negação completa do chamado a mudança, tipo, a sua personagem realmente não quer fazer parte de nada disso. E o Melvin, que é um homem trans que se recusa a falar até que ele é finalmente chamado por esse nome que ele escolheu, né, e o fato de ele usar a sua voz com as crianças antes é um indicativo do jeito como crianças nascem sem preconceito, né? E a cultura que constrói isso nelas. O filme termina com um tom bem bíblico, né? De um chamado à salvação da humanidade que passa pelo abandono desses valores nocivos que perpetuam a desigualdade de gênero na sociedade. De certa forma, essa caravana final que parte rumo ao desconhecido lembra bastante até o povo de Israel saindo do Egito em direção à Terra Prometida, em filmes como Os 10 Mandamentos, do Charlton Heston. A coisa toda tem um ar de esperança, cara, bem bonito, né? Mas existem pistas de que nem tudo vai ser perfeito. Por exemplo, a cena que mostra Salomé buscando um machado e depois levando até uma arma junto com elas, né? E que sugere que a violência sempre vai acompanhar a humanidade, né? Onde quer que ela for. Aliás, o fato de ela levar seu filho inconsciente à força, né, junto com elas, também ressalta um comportamento de violação da vontade de uma pessoa, e fica no ar aí qual seria a reação do filho quando ele acordar longe de casa. Será que ele vai ficar bravo imediatamente, ou vai reprimir isso, vai crescer revoltado, enfim. Eu acho que esse é um toque de realidade que acrescenta muito, né, a visão bem complexa construída aqui nesse filme maravilhoso, cara. E eu termino minha análise com um trecho bem poético, onde a Ona comenta que a jornada de migração das borboletas e libélulas é tão longa que muitas vezes são os netos que chegam no seu destino. E é sobre isso, né? O que a gente fizer hoje vai ser a diferença que a humanidade vai sentir amanhã. É clichê, mas é bonito, vai. Mas é isso, e repara que eu nem mergulhei tanto na discussão religiosa sobre perdão, sobre culpa e punição divina, que é super interessante, mas eu deixo para vocês aí nos comentários abaixo, então vamos continuar discutindo, né? Sempre com muito respeito, por favor.